Interessante ele falar, né, porque quando a gente olha os dados, por exemplo, se fosse em julho, eu não me lembro direito da fala dele em julho de 2023, quando esse mercado, né, colocou ele com uma aprovação de 65%. Essa aprovação dele de 65% em julho de 2023 caiu agora para 10%. Já a reprovação, a avaliação negativa de Haddad, ela estava em 24% para a pesquisa anterior e agora está em 58%. Vamos lá, Josias. Esse levantamento aí com o mercado financeiro não pode, ser chamado de pesquisa? Como é que você vê a reclamação de Haddad? Pode ser chamado de pesquisa, né? É um instituto sério. A pesquisa foi feita pela Quest e, evidentemente, ela estava voltada para o mercado financeiro. Ouviu economistas, operadores do mercado financeiro, não foi só na Faria Lima. O relatório da pesquisa informa. Ouviram-se operadores do mercado em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que são os mercados mais pujantes do Brasil. O de São Paulo mais, o do Rio menos. E a pesquisa faz ponderações, ouviu um número suficiente para considerar que esta ponderação representa a opinião dos operadores do mercado financeiro. E é muito curioso, porque o ministro comete um erro elementar, que é o erro de desqualificar a pesquisa, em vez de analisar friamente os seus resultados, né? Não fez uma desqualificação semelhante quando estava com um prestígio acima dos 60%, junto a esses mesmos operadores de mercado. Então, cabe analisar a pesquisa friamente, e como diz o ministro, é óbvio que se você faz uma pesquisa no chão de fábrica de São Bernardo, na comparação com a pesquisa feita no topo do mercado financeiro, o resultado vai ser diferente. Mas é isso mesmo, a pesquisa está captando a opinião de um nicho da sociedade brasileira muito restrito, que é o nicho dos operadores de mercado. E eles não são, esses operadores de mercado, não são infalíveis, ao contrário. Os fatos mostram que todas as previsões, ou as principais previsões pelo mercado em relação ao comportamento da economia brasileira estavam errados. Neste terceiro mandato do Lula, deu-se o oposto do que previa o mercado. Previa-se um crescimento pequeno, michuruca, o crescimento foi bem maior, o desempenho do mercado de trabalho foi mais alvissareiro do que previa também o mercado. Então, o mercado não é infalível. Então, o ministro até poderia dizer isto. O fato de eu estar sendo mal avaliado pelo mercado não significa que a economia vai mal, porque os indicadores apontam para, são indicadores positivos, o crescimento foi maior do que se previa e tal, e aponta na contramão do que estimavam todos os operadores de mercado. Podia até ter dito isso, porque a pesquisa mostra o que pretenderam os organizadores. Qual é a opinião do mercado financeiro em relação à política econômica do governo? O mercado acha que o governo está indo na contramão do que seria conveniente e necessário. Está lá, acima de 93%, achando que o Lula colocou a política econômica na contramão do que seria razoável, do que seria racional. E o presidente, trafegando nessa contramão, trouxe resultados positivos para a economia. Então, o ministro poderia até utilizar isto como argumento. Agora, desqualificar a pesquisa não leva a lugar nenhum, né? E essa pesquisa mostra que o Haddad está desprestigiado no mercado e o Gabriel Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central, esse se encaminha para ser muito bem avaliado pelo mercado, justamente porque está aumentando a taxa de juros, respeitando essa avaliação de que é preciso corrigir o que vai mal na economia brasileira, que é a inflação. Não explodiu a inflação, mas ela está acima da meta, fixada pelo próprio governo, por um conselho de ministros, integrado inclusive pelo ministro Fernando Haddad, para trazer a inflação para a meta. O Galípolo está repetindo o que já vinha fazendo o Roberto Campos Neto, que foi até criticado pelo Haddad nessa entrevista de hoje, e em função de seguir o que prefere, ou as preferências do mercado, o Galípolo está em alta, o Haddad está em baixa, o Lula está
ao réis do chão. Agora, isso não significa que é o fim do mundo. Agora, o ministro também não precisa desqualificar a pesquisa. Não foi feita numa mesa de bar, merece crédito, porque foi realizada por um instituto que tem fé pública, que é a Quest, e ouviu a opinião de operadores do mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro, e traz a opinião desses operadores. É muito simples, Fabiola, é simples assim. E esses operadores não são gênios da raça, erraram muito nas previsões que fizeram sobre a economia, e o ministro poderia ter dito isso, poderia ter feito essa avaliação sem desmerecer a pesquisa, que, aliás, nós vamos citar daqui a pouco, ele vai utilizar a Quest em outras circunstâncias e vai falar bem do Instituto, Fabiola.